Bem-vindos a mais uma demonstração virtual do produto Carbonite Availability, conhecido como Double Take Availability. Ok? No dia de hoje vamos estar trabalhando com dois servidores. Ok? O primeiro servidor é um servidor Windows 2016, que a gente vai chamar de Source, ou seja, origem. E o segundo servidor é um servidor também com Windows 2016, que a gente vai chamar de destino. Ok? Ah, Como vocês podem ver, o licenciamento na versão 8.1 foi um pouco alterado, ou seja, na verdade não existe mais licenças para serem aplicadas no servidor de destino. Então, a partir do momento que se compra um Double Take Availability ou um Carbonite Availability, ok? Só se compra com o código para o servidor de origem. Não importa se o servidor de destino é físico, virtual ou em nuvem, ok? Basicamente, o que se deve comprar é um código para o produto de servidor de origem. Ok? Bom, então a gente vai trabalhar aqui depois de colocado o servidor na console, ou seja, depois de adicionado o servidor na console, ok? A console vai identificar que existe o produto instalado. Ou se o produto não está instalado, basicamente se pode fazer uma instalação virtual, ok? Através do processo de push install, ou seja, o DoubleTake vai instalar o produto nos servidores de origem e nos servidores de destino através da própria console, ou seja, não existe a necessidade de se conectar no servidor se não existe acesso ao servidor. Ok? Muitas empresas têm os protocolos de segurança um pouco mais restritos em relação a RDP e nesse ponto o que se acontece aqui é que não existe a necessidade de se conectar para instalar, e sim pode ser feita uma instalação silenciosa a nível de push install. Bom, com o produto instalado, os servidores em modo idle, que estão prontos para receber então a replicação, para receber um job de double take, a gente seleciona o servidor de origem e clica em cima dele com o botão do lado direito, ok? E seleciona Protect. Quando seleciona em Protect, a próxima tela é perguntar que tipo de proteção que deve ser feita, que tipo de proteção que se deseja alcançar, ou seja, uma proteção de arquivo somente, que é aquela replicação puramente de dados, ok? Uma replicação do servidor completo, que é a mais tradicional, a mais conhecida e a mais popular, porque se protege o servidor completo. Se protege o servidor completo com todas as configurações, user profiles, instaladores e tudo mais. Então, nesse pré-requisito aqui é simplesmente o servidor de destino, que é o target, ok? Com o mesmo sistema operacional da produção e somente isso, ok? É um servidor standalone, não precisa estar no domínio, não precisa ter nenhuma configuração especial. E sim o produto instalado no destino, ou seja, Windows mais o agente do DoubleTake. E claro, as configurações de volumes iguais. Se no caso do Windows, ok, volume D, E, F e etc e tal, ok? E do Linux igual. E a terceira forma é a conhecida VRA, é onde um appliance virtual, que basicamente é um servidor standalone também, que vai estar no destino, que vai estar na farm de VMware, ok? Ou no Hyper-V, recebendo a replicação e gravando diretamente em arquivos VMDK ou VHD, ok? Esse tipo de proteção ele provisiona então a máquina de destino também, ok? Bom, a gente vai selecionar aqui a segunda proteção, o segundo método de proteção full server, para que a gente possa então estar trabalhando de forma efetiva, ok? Bom, selecionando então o target server, ok? Ou seja, o servidor de destino é aquele onde vai estar limpo no destino, somente com o sistema operacional, somente com o agente do DoubleTake instalado e recebendo a informação, ok? Ah, no ambiente tradicional de proteção, não existe necessidade de atualizar o servidor de destino, ok? Bom, subiu do servidor de destino com Windows 2016 também, que deve encontrar a mesma versão que tem na origem. Tá? Não existe a necessidade de se aplicar os Windows Updates que são aplicados na origem. Os Windows Updates também são replicados. Se existe o SQL, por exemplo, o Exchange, o que seja, são aplicados alguns patches de segurança, o que seja, ok? Esses patches também são replicados para o destino, ok? Bom, basicamente aqui se seleciona o servidor de destino e o próximo passo é
configurar o job de acordo com as funções necessárias, ou seja, a primeira opção, o que que é? A primeira opção é o nome do job, ok? Aonde você vai ter que job que você quer criar, ou seja, o servidor de origem para o servidor de destino. A segunda opção é o monitoreio, monitoração do job, ou seja, o servidor de destino está sempre monitorando o servidor de origem. Ou seja, é um ping, é um serviço de replicação que está sendo monitorado. Então, para que essa monitoração? Essa monitoração serve para desempenhar as funções de failover automático ou manual. Vamos pensar que os clientes o Doubletake é muito amplo, né? Ou seja, vamos pensar que o cliente é um cliente pequeno e que não tem o serviço de monitoração 24/7. O que ele precisa então? Um sistema onde se aconteça um failover, se aconteça a necessidade de se fazer um failover, ok? Então esse failover é executado de forma automática. E onde se configura isso aqui, ok? Se configura através da opção de failover options, que é essa opção. Wait user to initiate failover, ok? Isso aqui nesse momento está manual. Se desclicar aqui, vira automático. Então, naquela opção que a gente viu anteriormente, onde se indica o tempo de proteção, é a hora onde o Doubletake vai basicamente monitorar o servidor de produção e dizer, olha, eu tenho aqui uma solução que precisa ser, então, feita automática ou manual. Essa opção agora é Failover Identity, a identidade do failover. Ok, se decide então se o servidor de produção tem um IP, por exemplo, 10.001. Ok? O destino tem um IP 192.168.0.1. O que vai acontecer? Se você aplicar o endereço IP da produção no destino, ok? O destino depois do failover vai passar a ter o IP 10.001, ok? Esse IP é válido no range ou não é válido no range? Se não for válido no range, então fica complicado usar essa opção. Para ambientes onde são conectados por links, que não tem uma LAN estendida, que tem aí que tem VLANs diferentes, então o que se deve fazer é manter a configuração do servidor de destino, que não se esqueça, o pré-requerimento do servidor de destino é um servidor ativo, no ar, com Doubletake instalado, com Windows instalado e se comunicando com o servidor de origem, ou seja, já existe uma direção IP, um endereço IP lá definido inicialmente antes de se criar o job. O que vai acontecer aqui? Aqui então se faz um update do DNS, ok? Que é opcional, ok? Porque quando você sobe um servidor, o DNS vai ser automaticamente atualizado. No caso, se você quer então fazer com que o DNS seja atualizado de forma através dos scripts de atualização do Doubletake, então se seleciona essa caixa de diálogo, ok? A outra opção em seguida aqui é a opção que a gente vai falar da proteção reversa. O que é proteção reversa? A proteção reversa é uma forma de se automatizar um processo de failback. Ou seja, quando você tem a produção e tem a contingência e se faz um failover, a produção ela começa a trabalhar na caixa de contingência, ou seja, não existe mais a contingência ela morreu, né? Ou seja, então qual que é a forma de se retornar à produção? Se criar um job de Full Cyber Protection de novo para a produção ou usar o reverse. O reverse ele vai retroalimentar os dados que estão sendo escritos pelos usuários na caixa de destino, ok? Que está sendo executada como produção de retorno para a produção original. Ok? A rota é basicamente a rota que o Doubletake toma para receber a informação, para enviar e para receber informação no servidor de destino, ok? A gente coloca essa proteção de rota aqui, por quê? Porque o Doubletake ele é compatível com todos os tipos de topologia de mercado hoje, ou seja, NAT, Port Forwarding, todo tipo de configuração e então se indica basicamente o que se deve seguir a relação à rota, ok? Bom, na sequência tem o mapeamento das placas de rede, ou seja, tem a placa de rede da origem, tem a placa de rede do destino, isso é puramente um mapeamento, ok?
Tem um comportamento do motor de replicação. O comportamento do motor de replicação basicamente se define através de habilitar ou desabilitar checksum, ok? Bom, se você não está executando aí um banco de dados, você pode desabilitar o checksum, porque são arquivos puros, ok? Agora, se é um banco de dados, então a gente recomenda habilitar o checksum para que a informação ela seja escrita e seja consistente a quedas, consistente a crashes, consistente a algo, seja um pouco mais sensível, ok? Bom, você pode habilitar um espelhamento adicional aqui, que ocorre baseado no agendamento, ok? E deletar os arquivos órfãos é algo bem importante também nessa opção para manter os dois servidores com exatos tamanhos e quantidades de arquivos, ok? Bom, indo em frente aqui, a gente vê o Staging Folder Options. O que é o Staging Folder Options? O Staging Folder é um folder que é criado, é uma pasta que é criada no servidor de destino e recebe toda a informação do servidor de produção. Ok? A nível do disco C somente, ok? Vamos pensar que o servidor de produção tem o disco C, D e E. Se cria então no destino o disco C, D e E. A informação que tem no disco D e no disco E, que possivelmente sejam dados, ok? Se replicam diretamente, ok? O que está no disco C? O disco C é replicado por uma pasta temporária, ok? E essa pasta temporária vai manter a informação atualizada, ok? No momento do failover, ok? Todo o conteúdo dessa pasta temporária, ok? Ela é movido para o lugar definitivo. O estado de sistema, o system state que a gente replicou da produção para a contingência, ok? É aplicado, o servidor se reinicia e sobe com a identidade do servidor de produção, ok? Por que a gente deixa essa opção de staging folder aqui? Porque existem casos onde o cliente tem aplicações instaladas no disco D, por exemplo, ou no disco adicional. Isso aí acaba sendo meio normal quando a gente fala em espaço de disco limitado, né? Ou seja, para evitar com que o DoubleTake não replique ou não consiga executar o processo de failover de forma satisfatória, a gente recomenda então que coloque os discos, as aplicações instaladas em discos não standard, ou seja, uma aplicação instalada no disco D, aqui nessa opção, ok? Target Services. A gente tem alguns clientes que dizem, olha, eu tenho algum serviço adicional no servidor de destino. Eu sei que depois do failover, o DoubleTake vai eliminar esse serviço adicional. Existe alguma forma do DoubleTake manter esse serviço aí, nesse servidor de destino? Existe. Coloque aqui o o serviço que você quer que o DoubleTake mantenha, replicar, atualizado e em execução. Ok? Bom, snapshots aqui são basicamente uma camada adicional de proteção, onde você seleciona a recuperação em tempo. Ok? Quando o DoubleTake replica a informação do disco de produção para a contingência, o DoubleTake replica tudo, incluindo as coisas boas e coisas ruins, replica deleção de arquivos, replica vírus, replica corrupção de arquivos também. Ou seja, porque o DoubleTake não olha os arquivos, não é uma replicação a nível de arquivos, sim a nível de bytes. Ok? É um driver de replicação que capturando os dados em tempo real e os enviando para o destino. Então, basicamente, é um tipo de replicação que ocorre a nível de bytes. Então, para permitir então que a recuperação em tempo, vamos dizer, olha, o servidor de produção teve um vírus, replicou o vírus para o destino, os dois estão com vírus, ok? Em vez de se tentar limpar o vírus, pode-se recuperar uma posição, se permitível, ok? De algum tempo atrás, ok? A compressão. O que é a compressão? A compressão basicamente é a opção de se compactar os dados, ok? Para maximizar o canal de envio da informação. Ou seja, vamos pensar então que o canal que envia os dados do ponto A para o ponto B, da produção para a contingência, é um canal limitado, é um canal compartilhado com outro tipo de operação. Então, se habilita a compressão para que seja, ou seja, consiga enviar mais informação, ok? A compressão aqui tem três níveis, mínimo, médio e máximo, ok?
A taxa de compressão aqui para mínimo é 4, médio é 8, máximo é 16, ou seja, se comprime máximo bastante, mas se usa mais CPU. E a CPU que se usa nesse tipo de compressão é no servidor de produção. Ok? Bom, a bandwidth aqui é uma forma de limitar o canal de dados. Vamos dizer que o DoubleTake ele vê o canal de dados, ele vê uma estrada limpa para ele usar, ele vai usar a estrada toda. Então, se quer limitar a proteção, se quer limitar o envio dos dados, por quê? Porque é basicamente um tipo de canal compartilhado, não pode estar usando tudo. Então, se cria algumas agendas, pode se limitar o envio da informação de forma permanente, pode criar agendas dizendo, olha, das 6 da manhã às 6 da tarde, usa 30%, das 6 da tarde até as 6 da manhã de novo, usa 100%, porque tem menos pessoas usando a internet, ok? As scripts são tarefas pós-failover que o DoubleTake ele vai estar basicamente uh, uh, executando baseado na configuração adicionada nessa opção. Okay? Bom, então essas são as configurações finais, essas são a validação final, onde o DoubleTake vai checar que tudo que foi feito está de acordo com as melhores práticas aplicadas, as melhores configurações possíveis, ok? E não existe erro nenhum, ok? Bom, aqui então se inicia o processo do job, ok? Deve-se aguardar a sincronização, que vai depender, o tempo de sincronização vai depender do tamanho do servidor, vai depender do tamanho do canal de dados, é diretamente proporcional, ok? Essa sincronização ela pode ser pré-alimentada também, ou seja, basicamente se existe a possibilidade de se colocar os dados no servidor de destino de forma manual, física, ou seja, copiando num disco externo, depois fazendo o upload desse disco externo para o servidor, já ajuda bem, na verdade. Ou seja, a gente tem aí informação que está entre 60% a 70% de economia de tempo do processo de espelhamento. Ok? Bom, depois que já está sincronizado, está espelhado, ok? O status aí vai estar mostrando aqui que está protegido, listo para ação. Ok? Bom, aí basicamente o servidor de produção, ele deixa de funcionar, ele teve um dia que estava tudo bem, o servidor parou de funcionar, não está mais funcionando, se faz um failover então. Aí três opções de fazer um failover, que é failover to live data, que é a última opção escrita na produção, ok? E replicada, ok? Através do motor de replicação do DoubleTake, ok? É a última informação escrita em disco, não é uma informação que está em memória, ok? Porque o DoubleTake replica o que está escrito em disco, ok? DoubleTake captura a informação que está em memória, ok? Mas replica o que está escrito em disco, ok? Perform a test failover, existe essa opção está disponível quando você precisa fazer um teste, ok? E esse teste é para tirar uma evidência, para que o ambiente seja inspecionado, se existe algum verificador de certificação, todo esse tipo de teste que precisa ser, não pode trazer interrupção para o funcionamento da rede, ou do servidor, não pode trazer downtime, então se usa essa opção de failover test. Ou failover to snapshot. Lembra que a gente falou dessa opção de snapshot, onde você vai ter snapshots aí disponíveis para ser recuperados em tempo, ok? Bom, a gente vai selecionar aqui o failover to live data, ok? Que é a última opção escrita, e aqui comportamento é aquele comportamento esperado, ou seja, o servidor de produção, de novo ativo, mas na caixa de destino, ok? Os usuários felizes, alegres, conectados e sem reclamar. Ok? Muito obrigado pelo tempo de hoje e eu vou estar disponível para qualquer pergunta, para qualquer sessão de perguntas e respostas, para uma demonstração física, para uma demonstração local no ambiente de vocês ou uma prova de conceito ou simplesmente para alguma pergunta que exista aí, ok? Muito obrigado e tenha um bom dia.